Amém. Boa noite, graça e paz. Amém. Você pode baixar suas cabeças, fechar os seus olhos. Aleluia. Pai, nós te rendemos graça, Senhor, por essa palavra. Te rendemos graça, Senhor, por tudo que foi falado, Pai, essa noite. E nós também te rendemos graça, Senhor, por tudo que o Senhor ainda tem para nós essa noite, Pai. Eu te rendo graças, Senhor, te rendo graças, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, sobre nossas vidas, pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Nosso coração é uma boa terra, nosso coração é uma boa terra, Pai, no nome de Jesus. E como nós queremos mais de Você, como nós estamos sedentos, famintos por mais de Você, Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te rendemos graças. Aleluia. Amém. Você está bem, irmão? E depois de uma palavra dessa, eu acho que você está bem. Aleluia. Você pode abrir no livro de Salmos. Salmo 65. Metade do que o pastor Sueldo falou, eu vou falar também. Eu estava ali sentada, meu Deus, ele está falando tudo que eu vou falar. Eu, meu Deus, que bom, eu só vou complementar. Aleluia. Amém. Todo mundo já abriu? Aleluia. Salmo 65 passou a fazer parte da minha meditação diária o ano passado. E sabe quando você lê o versículo uma vez, aí passa despercebido, né? Aí você lê uma segunda vez, passa despercebido também. Mas aí quando você lê a terceira, sei lá, entra no seu coração de uma forma tão poderosa. Já aconteceu isso com você? Aleluia. Você lê o mesmo versículo mais de uma vez e parece que você vê uma coisa nova a cada vez que você lê. E foi isso que aconteceu comigo quando eu estava lendo o Salmo 65, a partir do versículo 9. Diz assim: Visitas a terra e a regas, tu a enriqueces com fartura. As águas do rio de Deus transbordam. Tu preparas o cereal, pois assim tens ordenado. Enches de água os sucos da terra, nivelas os seus torrões. Tu a amoleces com a chuva e abençoas os seus frutos. Agora o versículo 11. Coroas o ano com a tua bondade. Tuas veredas destilam riqueza. Destilam sobre as pastagens do deserto e cobrem-se os montes de alegria. As pastagens ficam repletas de rebanhos e os vales se cobrem de cereal. Por isso eles se regozijam, por isso eles cantam. Aleluia. E principalmente nesse versículo 11, que fala, coroas o ano com a tua bondade. Meu irmão, eu peguei isso para mim, o Senhor. Então você coroa os meus anos com a sua bondade. Aleluia. Pare para refletir um pouco sobre isso. Os nossos anos são coroados com a bondade do Senhor. Aleluia. Aleluia. A bondade, ela nos persegue diariamente. Nós estamos cercados por bondade e por misericórdia todos os dias da nossa vida. E essa bondade ainda é a coroa dos nossos anos. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom, meu irmão. Aleluia, é muito favor, é muita graça, é muita fartura. Aleluia, ainda nesse versículo fala tuas veredas destilam riqueza. Eu gosto de versões que falam, por onde passas, emana fartura. Aleluia, por onde ele passa, ele emana fartura. Tem outras versões que falam, suas pegadas destilam fartura. Aleluia, as pegadas do Senhor destilam fartura. Aleluia. Eu vejo, a imagem que vem na minha cabeça
é por onde ele vai passando, por onde ele vai andando, alguma coisa extraordinária vai acontecendo. Alguma coisa incrível vai acontecendo por onde ele vai passando, por onde ele anda. Algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. E o que eu acho lindo isso é que a natureza reflete essa característica do Senhor. A natureza é um exemplo de que isso é real. De que isso é real. A Bíblia fala que ele rega a terra, que ele destila sobre as pastagens do deserto. Os montes ficam cheios de rebanho. As colinas se regozijam. Os montes se regozijam, eles se alegram. Porque o Senhor, por onde ele vai passando, ele vai fartando tudo. Aleluia, aleluia. Ele é um poço. Um poço de conhecimento, de bondade, de misericórdia. Aleluia, de alegria. Amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele tem a capacidade de fazer florescer os mais secos desertos. Ele tem a capacidade de transformar os desertos em mananciais. Ele tem a capacidade de fazer aquilo que na nossa mente é completamente possível. Aleluia, aleluia. Tem como botar a imagem que eu selecionei? Que eu mandei? Entendeu? Entendeu? Tá bom. Enfim, se não der, enfim. É a imagem do deserto no Chile. O deserto mais seco do mundo. Meu irmão, o deserto mais seco do mundo. E o ano passado eu estava refletindo isso, eu mandei para Abraão. E ele mandou para mim uma notícia de que estava o deserto do Atacama, no Chile, o mais seco do mundo, estava cheio de flores. Cheio de flores. Irmão, é verdade. É verdade. A Bíblia é real. Aleluia. Ele consegue fazer florescer os mais secos desertos. Os mais secos desertos. Aquilo que parece ser impossível para nós. Ele consegue resolver. Ele consegue resolver. Por isso que ele é digno da nossa confiança. Por isso que ele é digno da nossa dependência. Aleluia, me emociono. Ele é digno da nossa dependência, da nossa confiança. Aleluia. O deserto mais seco do mundo. Aleluia. Aleluia. Se ele consegue sustentar a criação e tudo que nele há, você acha que ele não vai conseguir sustentar você? Você acha mesmo que ele não tem a capacidade de realizar aquilo que você precisa? Você acha mesmo que ele não tem a capacidade de ser o seu descanso? Aleluia, de ser a sua paz? Você acha mesmo que ele não tem essa capacidade? Porque a Bíblia está provando totalmente o contrário. A natureza está provando o contrário. Aleluia. Aleluia. E o que eu vejo é que a única coisa que nós precisamos fazer é deixar ele passar. É deixar ele passar. E por onde ele passa, ele vai satisfazendo. Por onde ele passa, ele vai satisfazendo aquilo que nós precisamos. Aleluia, porque ele tem essa capacidade. Porque ele tem essa capacidade. Aleluia, aleluia. Deixe ele passar, deixe ele ser a solução dos seus problemas, deixe ele ser a resposta das suas dúvidas. Aleluia, deixe ele passar naquelas áreas que você vê e diz, eu não consigo, mas nós temos ele, Aleluia, deixe ele passar.
Deixe Ele passar na sua casa. Deixe Ele passar na sua família. Deixe Ele passar onde você está precisando. Onde você vê e diz, meu Deus, só um milagre. E ainda bem que Ele é capaz. Ele é capaz de realizar esses milagres. Ele tem essa capacidade. Aleluia. Aleluia. Deixe Ele passar na sua alma, pelo seu coração, pelas suas emoções. Deixe Ele sair passando e satisfazendo, e satisfazendo, e satisfazendo, porque por onde Ele passa, Ele tudo satisfaz. Ele tudo satisfaz. Ele tudo satisfaz. Aleluia. Às vezes a gente está cansado à toa. Às vezes a gente está preocupado à toa. Às vezes a gente está correndo de um lado para o outro, buscando respostas, buscando soluções à toa, porque está bem na nossa frente aquilo que nós precisamos. Está bem na nossa frente. Aleluia. Está bem na nossa frente. Pronto, aqui ó, o deserto mais seco do mundo. O deserto mais seco do mundo, cheio de flores. Só Ele é capaz de fazer isso. Só Ele é capaz de fazer isso. Aleluia. E a natureza reflete essa verdade. A natureza reflete isso. A sua própria criação reflete aquilo que Ele é capaz de fazer. Aleluia. Aleluia. Deixe Ele passar, deixe Ele passar. Deixe Ele passar pela sua mente, pela sua alma, pelo seu coração, pelas suas emoções. Deixe Ele passar pelos seus dilemas, pelas suas dúvidas. Deixe Ele ser a solução, as respostas. Deixe, só deixe. Aleluia. Aleluia, Ele é capaz de florescer os mais secos desertos. Você acha que Ele não vai conseguir resolver isso? Aleluia. Você pode abrir lá em Isaías 40. Isaías 41. Versículo 18. Aleluia. Aleluia. Isaías 41, 18 diz: Abrirei rios nas colinas secas e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto um lago e a terra seca em mananciais. Plantarei o cedro, a acácia, a murta e a oliveira no deserto. Porei o pinheiro no ermo, com o zimbro e o cipreste. Para que todos vejam, saibam, considerem e juntos entendam que a mão do Senhor fez isso. Aleluia. Se você puder, frise bem essa parte assim. Para que todos vejam, saibam, considerem e juntos entendam que a mão do Senhor fez isso. Que a mão do Senhor fez isso. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, olha, eu vou fazer um impossível para que todos vejam e digam, foi o Senhor. Só podia ter sido o Senhor. Aleluia, para que todos vejam, saibam, considerem e juntos entendam de uma vez por todas que foi o Senhor, que foi eu que fiz isso. Aleluia, aleluia, Ele é capaz, Ele é capaz, Ele é capaz. Aleluia, aleluia. Para que no final Ele seja glorificado. Para que no final toda honra, toda glória e toda exaltação sejam dadas a Ele. Essa é a finalidade. Aleluia. Para que todos vejam e saibam que foi o Senhor que fez isso.
que foi o Senhor, o único Deus, o único Senhor, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, que fez isso. Porque não há outro ser capaz de fazer isso. Porque não há outro Deus, não há outro Deus capaz de fazer isso. Não há outro. Aleluia. Aleluia. Amém. Você pode abrir lá em Mateus 6. Mateus 6, 31. Aleluia. Ele tem o poder de nos sustentar. Ele tem a capacidade de nos sustentar. Ele tem. Todos os dias. Todos os dias. 365 dias do ano, 24 horas por dia. Ele tem a capacidade de suprir todas as nossas necessidades. Ele tem o poder de suprir, de nos sustentar. Tudo. Não, mas é muito grande. Não, mas Ele é maior. Ele é muito maior. Muito, mas muito maior. Aleluia. E Mateus 6:31 fala: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Ele sabe. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos. Ele sabe e continua falando. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. E isso nos leva a pensar, nossa, então, se vai ser acrescentado, então não é tão importante assim. Não deveria ser uma grande coisa para mim, já que eu tenho Ele, e se eu buscá-lo, Ele vai suprir essas coisas. Eu tenho Ele e Ele é capaz de satisfazer. Ele é capaz de me sustentar. Ele é capaz de suprir todas as minhas necessidades. Ele é capaz de fazer tudo aquilo que eu preciso, de acrescentar tudo aquilo que eu necessito. E a única coisa que eu preciso fazer é buscar a Ele. A única coisa que nós precisamos fazer é buscá-lo. Me diz se isso é difícil demais. É difícil. Responder é difícil, buscar o Senhor. Não é não. Não é difícil. Não é difícil buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Não é difícil colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Não é difícil. Não é difícil. Não deveria ser tão complicado. Não deveria ser tão difícil. Nosso relacionamento com Ele é puro, é simples, é divino. Basicamente se resume a essas 3 palavras. É puro, é simples, é divino buscar o Senhor. É puro, é simples, é tão simples. Tão simples. Então, a única coisa que nós precisamos fazer é tão simples e deixa o difícil com Ele. E deixa o impossível com Ele. Deixa o que parece ser tão grande para nós, o que parece ser tão impossível, tão maior do que nós, é só deixar Ele fazer. Minha nossa. Nossa. Meu irmão, é muito favor. É muito, muito favor, é muita bondade nos cercando, é muita misericórdia. Aleluia. Aleluia. Ele é a nossa satisfação.
Ele é verdadeiramente tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa comida, Ele é a nossa bebida. Aleluia, Ele é o nosso lar, Ele é o ar que nós respiramos, Ele é o motivo da nossa adoração. Aleluia, Ele é o centro de tudo que existe nessa terra e o centro dos nossos corações. Aleluia, aleluia. É Ele, é Ele. E por onde Ele passa, Ele tudo satisfaz. Ele tudo satisfaz. Tudo satisfaz. Aleluia. Ele tem a capacidade de nos satisfazer com essas coisas, mas acima de tudo, com Ele mesmo. Com Ele mesmo. Com todas essas coisas, mas acima de tudo, com Ele. Com Ele. Aleluia. 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 Uma vez que nós passamos a viver por isso, meu irmão, tudo muda. Tudo muda. Aleluia. E, como eu falei, a finalidade disso é Ele ser glorificado. É Ele sendo glorificado. É Ele sendo adorado, é Ele sendo exaltado, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor. E quando você vai conhecendo Ele, você vai entendendo porque Ele é digno, porque Ele é merecedor. Nós fomos criados para ser dependentes dEle. Nós fomos criados para encontrar descanso nele, para encontrar satisfação nele, não em outras coisas. Não em outras coisas, mas apenas nele. Aleluia. A consequência dessa nossa satisfação, a consequência dessa nossa fartura é a adoração. É Ele sendo glorificado, é Ele sendo adorado. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Para adorar ao Senhor. A consequência dessa satisfação, uma das consequências da satisfação, é você chegar aqui e você levantar as suas mãos e você dizer: Senhor, eu amo você, eu adoro a você, Senhor, eu desejo você, eu tenho fome de você. É uma das consequências dessa satisfação. Porque é tanta fartura, é tanta riqueza, é tanta satisfação que você precisa transbordar isso. Você precisa transparecer isso. Você precisa, não tem como ficar contido dentro de você. Precisa transbordar de alguma forma. Seja por uma canção, seja pelas lágrimas, seja por um riso, seja por uma dança, seja você levantar as suas mãos, mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Aleluia, e esse deveria ser um desejo tão forte, mas tão forte, que deveria ser mais forte que o nosso cansaço, mais forte que a nossa vergonha, mais forte do que a nossa tristeza, do que a nossa dor, porque Ele tem a capacidade de suprir cada uma dessas necessidades, porque Ele tem a capacidade de satisfazer cada uma dessas necessidades. Aleluia! Não é apenas uma canção. Não é apenas uma canção. Meu irmão, não é apenas uma canção. Aleluia! É você entregar o seu coração por inteiro. Por inteiro. Por inteiro. Tem uma música que diz: mais que uma canção eu te darei, porque apenas uma canção não é o que queres de mim. Ele não quer apenas uma canção de nós. Ele não quer. Ele não quer.
Ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer muito, muito mais. E não é difícil entregar mais para Ele. Torna-se difícil quando passamos a fazer isso pela força do nosso braço. Mas, meu irmão, há uma graça. Há uma graça. Há uma graça ao levantar as nossas mãos ao Senhor. Há uma graça para cantar essas canções ao Senhor, para entregar o nosso coração ao Senhor. Há uma graça. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor entende que se nós fazermos por nossa conta, com a força dos nossos braços, nós nunca iríamos conseguir dar aquilo que Ele é digno de receber. Se nós fizéssemos pela força do nosso braço, nós nunca iríamos conseguir entregar a Ele aquilo que Ele é digno de receber, aquilo que Ele merece. Nós não temos essa capacidade. Entenda isso. Nós precisamos entender isso. Nós não temos a capacidade de entregar aquilo que Ele é digno de receber. E é por isso que Ele nos ajuda a fazer isso. E é por isso que Ele nos deu o seu Espírito. É por isso que Ele derramou sobre nós uma graça. Uma graça tão grande. Tão grande, maior do que nós. Maior do que nós. Aleluia. Aleluia. E tudo que nós iremos passar a fazer no nosso dia a dia não será pela força do nosso braço. As coisas mais comuns, as coisas mais simples do nosso dia. Aleluia. As coisas que nós estamos tão acostumados a fazer. Aleluia. Até isso não vai ser pela força do nosso braço. Porque nós passaremos a entender para Ele. É por Ele. Aleluia. 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 Ele sustenta a criação. E as nossas vidas também. E as nossas vidas também. Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Ele coroa os nossos anos com a sua bondade. Ele coroa os nossos anos com a sua bondade. Aleluia. Nossos anos são coroados com a bondade do Senhor. Aleluia. 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 Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Meu irmão, nós vivemos por algo maior do que nós. Nós cantamos para alguém maior do que nós. Nós respiramos por meio de alguém que é maior do que nós. Ele é maior do que nós. Como isso é maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Passar a viver os nossos dias por algo que é maior do que nós. Maior do que nós. Aleluia. 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 Por onde Ele passa, Ele tudo satisfaz. Ele tudo satisfaz. Tudo. Tudo satisfaz. Absolutamente tudo. Tudo satisfaz. Satisfaz a criação e a nós também. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por ser a nossa fonte de satisfação.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Você é o nosso pastor. E em tudo você nos farta. Você é o nosso pastor e nós não precisamos de mais nada. Sim, Senhor, nossas almas pisam em favos de mel. Nossas almas pisam em favos de mel. Porque você nos satisfaz. Porque você em tudo nos farta. Em tudo nos farta. Em tudo nos farta. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. Obrigada, Pai.